Deus. Queridos, abra sua Bíblia, lá em Mateus 25. Mateus 25. Coloca o fundo para nós aí, por favor. Mateus 25, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos, aqui nessa passagem nos relata a parábola das 10 virgens. E as virgens representam quem? A igreja. Todos os crentes. Então isso significa que na igreja há 2 tipos de crente: o prudente e o nécio, o vencedor e o derrotado. Aqui nessa passagem, as 10 virgens, elas tinham muita semelhança entre si. Porém, a Bíblia relata que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 eram loucas. E eu quero falar aqui para vocês sobre algumas semelhanças que eu achei aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, as 10 eram virgens. Então aqui quer dizer, querido, que todos os crentes são vistos como virgens diante de Deus. Virgem quer dizer separado para o deleite de Deus. Então todos nós fomos separados para o deleite de Deus. Aqui não há um questionamento se todas eram virgens, porque todas eram virgens. Com certeza é capaz que todas frequentavam a igreja. Todas tinham o seu nome no hall de membros.
Então o questionamento aqui não era se elas eram crentes ou não, porque todas eram. Em segundo lugar, todas as 10 virgens, elas tinham a lâmpada. Não está dizendo aqui que as prudentes tinham lâmpadas e as nécias não tinham. Todas tinham as lâmpadas. Coloca para nós aí, por favor, Provérbios 20 e 27. Olha o que diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Todas tinham a lâmpada. O nosso espírito é como uma lâmpada que foi acesa diante do Senhor. Queridos, isso representa o nosso espírito recriado. E a palavra de Deus também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então isso revela que as 10 virgens, elas carregavam consigo a palavra. Elas conheciam a palavra. Então isso, queridos, vale para a gente refletir, porque elas conheciam. Não adianta nós só conhecermos a palavra. Aqui fala também que as 10 foram ao encontro do noivo. Não foram só 5 que foram ao encontro do noivo. As 10 foram. Então, mais uma vez, aqui prova que as 10 havia tido um encontro com Jesus. As 10 cochilaram e dormiram. Olha que interessante. Quando eu não entendia, eu pensava, gente, mas como assim? Todas dormiram? Todas dormiram. Interessante, queridos, que elas não foram repreendidas porque estavam dormindo. Então isso mostra que o sono aqui não é algo negativo. O mais interessante é que as prudentes dormiram. Não foram só as nécias que dormiram, as prudentes também dormiram. Só que o mais interessante é que mesmo as prudentes dormindo, o sono não afetaram elas. Dormir também, queridos, fala de descanso. Não é pecado descansar. Não é pecado ter lazer, né? Não é pecado ter férias. Como é bom um descanso, não é mesmo? Como é bom viajar, passear. Precisamos disso. A questão é, nada disso pode nos afastar da comunhão com o Senhor. Nós precisamos entender algo. Não existe vida secular. Você é santo em qualquer lugar. Tem gente que ele separa, né? A vida dele da igreja com a vida dele lá fora. Na igreja ele é crente. Na rodinha de amigos, ele é outra pessoa. Na faculdade, ele é outra pessoa.
Com os amigos do mundo, ele é outra pessoa. No trabalho, ele é outra pessoa. Sede santo, porque eu sou santo. É uma ordenança de Deus. Então as 10 virgens dormiram, mas 5 não foram afetadas pelo sono. A questão é que tem gente que a espiritualidade dele é só no domingo. A nossa vida com Deus, querido, não se limita a um culto de domingo. A nossa vida com Deus, ela é diária. É todos os dias. Seja onde nós estivermos. Seja com amigos, seja com parente. Seja no trabalho, seja num passeio. Nada pode nos fazer perder a nossa comunhão com o Senhor. Então as 10 virgens, outra coisa interessante aqui, é que as 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar. Então isso mostra que as 10 serviam a Deus. Elas estavam no mesmo ambiente. E por que 5 eram nécias e 5 eram prudentes? Talvez todas elas, as 10, faziam parte de uma liderança. Talvez eram boas servas, serviam. Agora, queridos, há uma diferença entre ser servo e se comportar como filho de Deus. A maior intimidade não é para o servo, viu? É para quem se comporta como filho. E o filho, ele se parece com o pai. O filho, ele quer manifestar o pai. O servo, ele serve o patrão, mas ele não tem intimidade com o patrão, não. Ele tem que bater na porta para servir o patrão. Mas o filho, ele não bate na porta, ele abre a porta e entra. Porque ele tem intimidade com o pai. Então o que isso quer dizer, queridos? Que não adianta nós sermos apenas bons servos. Porque naquele dia eu posso dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei na Vila Goiás. Em teu nome eu fui ministro de louvor. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu fiz tantas coisas para o Senhor. Em teu nome eu fiz parte de uma liderança há anos. Mas você pode ouvir: eu não te conheço. Eu não te conheço. Quem é você? Mas será, queridos, que Deus não conhecia as 10 virgens? Por que ele falou isso? Eu não te conheço. Ele sabia quem elas eram.
Mas é porque 5 não tinha intimidade com Ele. Porque o que nos faz ser conhecidos no céu é ter uma vida de intimidade com o Senhor. É uma vida de intimidade, queridos. Não adianta nós sermos apenas bons servos. Não adianta apenas nós servir com excelência. Agora, quem é íntimo do Senhor, ele sempre vai servir com excelência. Não importa se é A ou B. Não importa quem está na frente. Ele vai servir com excelência. Porque o coração dele está no reino. O coração dele é agradar o Pai. O coração dele é cada dia mais se tornar mais íntimo. Interessante aqui é que às 10 ouviram o clamor da meia-noite. Não foram apenas as prudentes, as nécias também. As 10 se levantaram. As 10 acenderam as suas lâmpadas. Não foram apenas 5 que acenderam as lâmpadas, as 10 acenderam as suas lâmpadas. Mas então, pastora, o que as diferenciavam? A única diferença aqui, queridos, é que 5 tinham azeite extra. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas isso é só o começo, viu? Isso não basta. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A questão aqui, a diferença que diferenciavam aqui as 5 prudentes, é que elas eram cheias do Espírito Santo. Só que eu estava prestando atenção aqui, no versículo 5, diz assim: e tardando o noivo. Tardando o noivo. Eu acho que o grande teste aqui, queridos, foi o tempo. O noivo, tardando o noivo. A questão é que, às vezes, no início da nossa fé, vai muito bem. Mas o perigo, queridos, é com o passar dos anos. É com o passar do tempo. Ah não, Jesus, desde quando eu nasci, eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar, até agora não voltou. E aí muitos, eles vão desfalecendo na fé. Ele não tem mais aquela mesma alegria que ele tinha de servir o Senhor. Ele não tem mais o temor, porque tudo agora é relativo. Nada mais é pecado. Nada mais leva ao pecado. Tardando o noivo. Cada um de nós aqui, queridos,
podemos ser pegos em alguma coisa para nos tornar nécio. Nós precisamos ficar atento. O que é que está nos roubando de Deus? Porque olha o que diz aqui no versículo 8 e 9. Mas as prudentes responderam. Não, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que vende e comprai. Mandou elas ir comprar. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? A salvação, ela é de graça. Mas ser cheio do Espírito tem um preço. Ser cheio do Espírito não é de graça, não. Para ter azeite extra não é de graça, não. E não tem como também transferir, viu? Um dia eu estava ministrando em um lugar. Terminou lá, veio uma irmã em mim. Falou assim: pastora, fui muito impactada aqui. Transfere aí essa unção para mim. Eu falei assim: você quer o meu lenço para chorar no quarto? Porque esse é o lugar, queridos. Não é de graça, não. Tudo tem um preço. Às vezes nós encontramos grandes homens e mulheres de Deus. Nós olhamos e falamos: eu quero isso para a minha vida. Mas aí o que nós estamos fazendo para ter isso? Qual é o tempo que nós estamos gastando com o Senhor? Qual é a vida de intimidade que nós temos? A salvação é de graça, mas ser cheio do Espírito tem um preço. E não é qualquer preço, queridos. Às vezes nós queremos dar para o Senhor é resto, é o que sobra. Ah, o Senhor entende, Ele entende mesmo. Mas se de fato eu quero, é um preço a ser pago. É igual quando alguém quer se formar. Quando você fez uma faculdade, você gastava tempo para estudar? Você investia livros? Você investia dinheiro? Talvez você andou até a pé. Talvez você não tinha nem um carro para ir. E por que para as coisas de Deus? Nós queremos facilidade, queridos. Nós queremos as coisas muito fáceis. Só que tem um preço. Olha o que diz Provérbios 23 e 23. Coloca aí, por favor. Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento.
está mandando comprar, viu? Não é de graça não. Compra a sabedoria, compra o entendimento, compra a instrução. É um preço a ser pago, viu? Quer ser sábio? Busque em Deus. Quer ter entendimento? Busque em Deus. Quer ser instruído? Busque em Deus. Quer ser cheio do Espírito? Se enche dele. Ele é uma fonte inesgotável, queridos. Ele não tem limites. Mas talvez é você que está limitando o agir dele na sua vida. Pouca sede, eu sempre digo isso, pouca sede, pouca água. Muita sede, muita água. Você acha que Deus tem filhos prediletos? Tem não, queridos. Aqueles que quiser mais dele, Ele vai dar. Eu lembro quando eu me converti, eu falo conversão, porque foi quando eu voltei para Jesus. Eu cheguei lá na igreja presbiteriana renovada. Eu tinha vergonha de falar que eu era filha de pastor, porque os adolescentes lá sabiam a Bíblia mais do que eu. Mas aí, queridos, eu não me conformei. Falei, eu quero isso para mim. Eu quero ser cheia de Deus. Foi um tempo da minha vida, queridos, que nem a televisão eu ligava. Teve um tempo da minha vida que nem lazer eu tinha. Porque todo o meu tempo era para Ele. Porque eu queria mais. Quantas vezes eu fui criticada? Quantas vezes amigas minhas falou para mim: para com isso. Que bobagem é essa? Mas eu sabia aonde eu queria chegar. Eu tinha um caminho a percorrer. Eu não deixei nada me paralisar, porque eu desejava mais de Deus. E eu não estou ainda conformada, queridos, porque eu desejo mais dEle. Eu quero mais dEle. Mas às vezes nós vamos nos conformando. Nós achamos que o nosso passaporte está garantido. Então eu não preciso fazer mais nada não. Ó, isso aí eu já sei de cor. Mas a palavra dele, queridos, ela nunca vai voltar vazia. Seja quem for que estiver falando. Por isso que eu prezo muito quem estiver falando. Pode ser quem for. Pode ser uma pessoa leiga falando. Que eu fico atenta ouvindo. Naquele momento, eu não me distraio. Porque às vezes uma palavra que a pessoa falar vai mudar meu destino. Mas nós precisamos ter mais sede do Senhor. Queridos, eu posso ministrar aqui o batismo com o Espírito Santo, mas eu não posso encher ninguém, porque
porque cada um é responsável por se encher. É você que precisa querer ser cheio e buscar isso. Ser cheio do Espírito Santo. Mas olha agora o que diz lá em 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4, do 8 ao 10, olha o que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, olha só, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, vida de quem, queridos? Se manifeste em nosso corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então a operação da vida e a unção, ela tem um preço. Eu preciso morrer. É entrando na morte. Agora, queridos, morte é tudo aquilo que implica na suspensão dos nossos direitos legítimos e vitais. Agora eu te pergunto, nós temos o direito de comer? Comer é bom, não é? É bom demais comer. Mas por que a gente jejuma? Hein? Para fazer morrer a nossa carne, para a vida de Deus manifestar em nós. A gente não jejuma, querido, para fazer bonito, não. A gente não jejuma para dizer que é melhor, não. A gente jejuma para fazer morrer o nosso eu, para que a vida de Deus se manifeste em nós. Agora é um direito legítimo comer? É. Assim também como nós temos o direito de dormir. É bom dormir, não é? Como é maravilhoso dormir. Eu sou daquelas que eu durmo facinho. Eu deito a dormir. Só que, por que eu acordo 6 horas da manhã para orar? Tem simplesmente 9 anos que eu acordo 6 horas da manhã para orar. É para que a vida de Deus se manifeste em mim. Queridos, quando nós acordamos para orar, é para que a vida de Deus se manifeste em nós. Isso é morrer. Aí nós abrimos mão do nosso direito de dormir mais. Isso é morte, queridos. Já pensou se todos que tivessem insônia fossem orar? Tem gente que ele tem insônia e ele quer ir para o médico, ele quer procurar um remédio para ele dormir. Mas ele não quer orar. Agora faz essa experiência. Perdeu o sono? Vai orar. Hoje eu ouvi isso da mãe da irmã Sueli, né? Ela disse que perdeu o sono, foi orar. E teve lá uma experiência com o Senhor. Queridos, já pensou se todos fizessem isso? Vai ter gente que ele vira de um lado, ele vira do outro, ele fica lá a noite inteira, mas não levanta para orar. Se eu perder o sono, porque eu sou boa para dormir, mas se caso eu perder, como já aconteceu comigo,
eu sei que é o Espírito me inquietando para orar. Porque tem alguma coisa naquele momento que o Senhor quer revelar a mim, quer falar comigo, quer me mostrar. Querido, tantas coisas que nós podemos morrer para que a vida de Deus manifeste em nós. Às vezes nós abrimos mão de direitos legítimos. Um lazer é legítimo? É. Ver um futebol é legítimo? É. Mas às vezes, queridos, é quando isso está te roubando de Deus. Tem coisas que estão nos roubando de Deus. Tem entretenimento que está nos roubando de Deus. Que está fazendo a gente perder a comunhão com o Senhor. E às vezes nós não estamos entendendo isso. Mas o que te faz ter azeite extra na vasilha? É intimidade. É a intimidade com o Senhor, queridos, que nos faz. E ser íntimo por um tempo e deixar a intimidade. Às vezes nós já achamos que, eu já orei demais, eu já busquei demais. Aí ele fica só lá no passado, naquilo que ele já fez. É igual amizade, queridos. Eu tenho amigas minhas que eu já fui íntima dela. Que hoje, tem algumas que elas moram hoje até fora do Brasil. E a gente não tem mais aquele mesmo contato. Então eu não sou íntima mais dela. Às vezes a gente conversa ali um pouquinho no WhatsApp, mas não tem mais muito o que falar. Por quê? Porque eu não converso sempre. Porque a intimidade com o Senhor, ela é algo construída todos os dias de uma vida de relacionamento com Ele. E como que eu vou ter intimidade com o Senhor? O primeiro passo para eu ter intimidade com o Senhor, não tem como se não tiver uma vida de relacionamento com Ele todos os dias. A comida que você comeu ontem, ela não serve para hoje. A oração que você fez ontem, ela não serve para hoje. Então eu orei ontem, eu preciso orar hoje também. Eu orei hoje, eu preciso orar amanhã também. Porque é uma vida, querido, de relacionamento com o Senhor. É assim que nós vamos construindo uma vida de intimidade com o Pai. Mas como anda a sua vida de relacionamento com o Senhor? Como anda a sua vida de intimidade com o Senhor? Outro fato, queridos, para nós termos intimidade com o Senhor, é a leitura da palavra de Deus. Agora, nós precisamos entender algo. Quem não tem uma vida de oração, ele lê a Bíblia apenas como um livro qualquer, mas ele não tem revelação da palavra. Não adianta, querida, a gente ler a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, não. Porque a Bíblia é revelação. Agora, se eu não tenho intimidade, eu não tenho vida de relacionamento com Deus, você acha que quando eu for ler a Bíblia, a revelação virá? Eu vou de fato entender aquilo que eu estou lendo? Não, queridos, eu vou ler ela apenas como um livro qualquer. Tem gente que ele lê a Bíblia, ele tem até conhecimento, mas ele não tem revelação. Ele continua caindo no mesmo erro, ele continua caindo no mesmo pecado. Por quê? Porque não é só o conhecimento. A vida de relacionamento com o Senhor
quando nós lermos a palavra, ela vai ser como uma flecha no nosso coração. Quantas vezes, queridos, versículos que eu já conhecia há tanto tempo, de repente eu li ele naquele momento ali que eu estava orando, e ele se revelou para mim de uma forma diferente. Eu tenho certeza que talvez isso já aconteceu com você. Algum versículo que você já conhece, já leu ele diversas vezes, mas às vezes naquele dia ele se revelou para você de forma diferente. O Senhor falou algo ali que você nunca tinha prestado atenção nele. É assim, queridos, que acontece com a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Cada dia nós vamos caminhando e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Todos os dias, todos os dias. Orou ontem, ora hoje. Orou hoje, ora amanhã. É assim que nós vamos saber o que agrada ao Senhor. É assim que nós vamos ouvir a voz dEle. É assim que nós vamos ser direcionados por Ele naquilo que nós precisamos fazer. Às vezes nós achamos que estamos agradando ao Senhor. E Ele fala: não, filha, eu não quero isso. Eu não quero isso que você está fazendo. Ah, mas é para o Senhor, mas eu não te pedi isso. Eu quero é você. Eu quero é o teu coração. Eu quero é a tua vida de intimidade. Agora, outra coisa, querido, que nos faz ter intimidade com o Senhor e azeite extra na vasilha, é dar uma vida de testemunho. Queridos, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque nós somos testemunhas de Jesus. E nós precisamos dar testemunho daquilo que Ele fez na nossa vida. As pessoas lá fora estão olhando para nós. E será que elas estão desejando ser como nós? Será que a vida de Deus está fluindo através da nossa vida? Coloca para nós aí, por favor, Atos 5:32. Olha o que diz Atos 5. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então Ele quer uma vida de obediência. Ele tem muito para nos dar, queridos. Mas Ele quer que nós sejamos testemunha dEle. Que nós venhamos dar testemunho da nossa vida de transformação. Quando Jesus, de fato, nós permitimos Ele entrar na nossa vida, Ele muda tudo. Ele muda até a nossa aparência. A gente fica até mais bonito. É ou não é? Eu não gosto nem de ver as minhas, eu já falei isso aqui, que eu não gosto nem de ver as minhas fotos quando eu estava distanciado do caminho do Senhor. Eu olho, eu acho horrível. Porque, querido, o que nos faz bonito é a presença de Deus. O que nos faz bonito é a presença, é o brilho do Espírito Santo em nós. E é isso, é a vida de Deus que vai atrair as pessoas para querer também estar perto de nós. Será que as pessoas gostam de estar na nossa presença? Será que quando elas estão mal, ela pensa em você? Será que quando elas ouçam o seu nome, o que elas dizem ao seu respeito? Aquela lá é uma mulher de Deus. Aquele lá é um homem de Deus.
Olha, eu não estou bem hoje, eu vou atrás da irmã fulana para orar comigo. Ah, hoje eu não estou bem, eu vou atrás do irmão fulano para orar comigo. Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo Jesus na nossa vida? Será que nós temos o brilho do Espírito Santo? Ou será que nós temos envergonhado Jesus com o nosso testemunho? Querido, nós precisamos entender algo, nós testemunhamos, ou seja, mal ou bom. Se você um dia entregou sua vida para Jesus, você está dando testemunho dele aí na rua, viu? Agora, qual o testemunho que você está dando? O que você tem testemunhado para as pessoas? Porque dar testemunho, tem muita gente que pensa que é pegar o microfone aqui e falar aqui na frente. Não, queridos. Dar testemunho de Jesus não é o que eu falo aqui no microfone, não. É a minha vida. É o meu caminhar. É o meu caráter. É quem eu sou lá fora. Eu sempre digo que ser crente aqui nesse ambiente é muito fácil nós revelarmos Jesus aqui no momento de adoração, no momento que o Espírito Santo, nós estamos aqui chamando por Ele, é muito fácil, queridos. Agora, o nosso dia a dia, que vai revelar se nós damos testemunho de Jesus. É quem você é diante das pessoas que vai revelar se você dá testemunho de Jesus. O que os seus amigos falam a seu respeito? O que as suas amigas falam a seu respeito? O que elas dizem sobre você? Você é uma mulher de Deus? Você é um homem cheio do Espírito Santo? A vida de Deus flui através da sua vida? É isso que nós precisamos nos preocupar, queridos. E outra coisa para terminar, que nós precisamos para ter uma vida de intimidade com o Senhor, é perdoar. Não tem como ter uma vida de intimidade com o Senhor quem não perdoa. Não tem. O perdão, ele tem que ser exercido na nossa vida, todos os dias. É todos os dias. Mesmo se alguém fez algo contra você, você vai lá e perdoa. Mas aí a pessoa fez de novo, você vai lá e perdoa. Mas aí a pessoa fez de novo, você vai lá e perdoa. Porque o perdão, queridos, é a evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos perdoar. Nós vamos ter um coração perdoador. Um coração, queridos, que não cobra, mas que dá. Porque às vezes nós estamos cobrando dívida daquilo que as pessoas ficaram devendo para nós, né? Daquilo que fizeram para nós. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele transborda. Ele está sempre pronto para dar. Ele não quer simplesmente cobrar, mas ele quer dar. E quem aqui quer transbordar? Coloque para nós Efésios 5, versículo 15 ao 18. Olha o que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como quem? Como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes nós queremos ficar alegre com vinhozinho, né? Mas ali está falando, ó, enchei-vos do Espírito. Essa alegria aí do vinhozinho, ela passa rapidinho. Mas ser cheio do Espírito, queridos, te faz ser uma pessoa constante em todo o seu caminhar. Quem é cheio do Espírito, ele não vive altos e baixos, viu? Porque tem gente que você encontra um dia, ele só fala em Jesus. Aí ele só fala em Deus, aí o que sai da boca dele é só as coisas de Deus, aí ele está animado. Aí depois você encontra de novo, a pessoa está vazia. Ela não tem nada de Deus para te falar. Ela não tem nenhuma experiência para te contar mais. Por que isso? Porque vive altos e baixos. Por isso, querido, nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos ser como as nécias. Por isso que nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. E como eu disse aqui, ser cheio do Espírito Santo tem um preço a pagar. Não é de graça, viu? Se você queria ser cheio do Espírito Santo, simplesmente dormir na sua cama confortável, acordando tarde, ou também você pode orar a hora que você quiser. Queridos, o que nós precisamos entender, que nós precisamos é de disciplina. Sabe por que eu oro 6 horas da manhã? Não é para fazer também bonito do horário, não. É porque eu sei, eu me conheço. E eu sei que se eu não fizer essa disciplina de orar às 6 horas da manhã, eu não vou orar outro horário. Eu entendi isso há 9 anos, que eu preciso de disciplina. Então é por isso que eu oro esse horário. Então você que precisa disciplinar você e saber qual é o horário que você vai de fato orar. É 3 horas da manhã? É 4 horas? É meia-noite? Não importa o horário. Mas tenha uma disciplina de vida, de oração. Porque ser cheio do Espírito Santo, queridos, requer um preço. Mas aí o povo hoje, ele quer ser cheio. Ele quer ver as maravilhas de Deus. Ele quer ver milagres. Ele quer ver algo acontecendo. Mas ele não quer pagar o preço para isso. E tudo tem um preço, queridos. É só a salvação que é de graça. Mas para permanecer também no caminho, há um preço, viu? Fique de pé.